Geração Strong, Comunidade Menino Jesus, que alegria estar com vocês nesse início de noite, né? Partilhar um pouco da palavra de Deus, partilhar um pouco da obra de Deus em nossas vidas e ser contagiada, né? Porque eu ia dizendo, rezando ali atrás, e eu ia dizendo para Deus: Senhor, não me permita nunca perder essa graça dessa juventude, né? Porque a juventude ela não se restringe à idade, mas também é um estado de alma, sobretudo para nós que portamos um carisma, né? O carisma Menino Jesus, que é de fundamental importância, né? Para o carisma, a evangelização da juventude. E eu, enquanto fundadora, né, eu pedia muito a Deus essa graça de nunca perder essa graça dessa juventude espiritual. E dessa graça de estar com vocês, jovens da comunidade Menino Jesus. Enquanto eu puder estar com vocês, Deus não me permitirá, né, sair dessa juventude espiritual. Eu louvava muito a Deus por estar com vocês hoje aqui, vir partilhar um pouco sobre essa graça do cerco de Jericó, que estamos nos aproximando. Quem aqui já participou do cerco de Jericó, levanta a mão. Muitos não participaram, então vou falar um pouquinho o que é o cerco de Jericó. Então, o cerco de Jericó são 7 dias e 7 noites de adoração a Jesus Eucarístico, de forma ininterrupta. A comunidade Menino Jesus passa 7 dias e 7 noites adorando a Jesus. Nenhum momento a gente para de adorar Jesus, a não ser no horário da missa, onde Jesus vai acontecer o sacrifício de amor de Jesus na missa. Então, a gente recolhe Jesus para o sacrário. Quando a missa termina, Jesus é exposto no ostensório de novo. E isso acontece a partir, né, da palavra do livro do profeta Josué, capítulo 6. Vou ler só um pedacinho aqui para vocês, para que vocês entendam a inspiração do cerco de Jericó. Profeta Josué, capítulo 6, versículos a partir do 1. Ora, a cidade de Jericó estava rigorosamente fechada por causa dos filhos de Israel. Ninguém saía nem entrava. Então disse o Senhor a Josué: Olha, entreguei na tua mão Jericó, o seu rei e os seus valentes guerreiros. Vós, pois, todos os homens de guerra, rodeareis a cidade, cercando-a uma vez. Assim fareis por 6 dias. 7 sacerdotes levarão 7 trombetas adiante da arca. No 7º dia, rodeareis a cidade 7 vezes, e os sacerdotes tocarão as trombetas. E aí, ouvindo o sonido dela, todo o povo gritará com grande alegria, e o muro de Jericó cairá abaixo. Tá? Então, foi assim: a cidade de Jericó tinha sido tomada pelos inimigos. E Deus falava ao seu povo que eles cercassem a cidade durante 7 dias, com os sacerdotes, orando, tocando as trombetas, adorando a Deus. E Deus prometia que no 7º dia os muros de Jericó cairiam e o povo poderia tomar novamente a cidade de Jericó. E assim aconteceu. Quando aconteceu o primeiro de Jericó, na igreja católica, então, assim que o Papa João Paulo II ele foi eleito Papa, ele queria visitar a Polônia, que é a sua terra natal. E a Polônia tinha sido tomada pelo regime comunista, e eles não permitiam que o Papa, mesmo sendo Papa, entrasse na Polônia.
E aí foi levantado na Polônia uma campanha de oração, apoiada nesta mesma palavra de Josué. Eles rezaram 7 dias em adoração a Jesus Eucarístico, e também, todos os dias, eles rezaram o Rosário de Nossa Senhora. Vocês acham que eles pediram pouca coisa? Um país tomado pelo regime comunista que não permitia que o Papa recém-eleito entrasse no país, e fizeram essa campanha de oração, 7 dias de adoração, 7 dias de oração ao Rosário de Nossa Senhora, e no último dia foi dado um decreto com a permissão do Papa entrar na Polônia, e aí o muro caiu. Foi aí que a igreja celebrou o primeiro cerco de Jericó. A partir daí, muitos cercos de Jericó foram acontecendo nas igrejas, nas dioceses, nas paróquias, muitos milagres. No ano de 2010, nós realizamos o nosso primeiro cerco de Jericó. A gente rezava pedindo a Jesus que Ele nos desse um terreno para construir a casa do menino Jesus. A gente tinha um local que era alugado, a gente pagava bastante dinheiro, para ter um aluguel, para a gente ter um local para nos encontrarmos. E nesse primeiro cerco de Jericó, enquanto a gente estava rezando, pedindo a Jesus um terreninho para construir uma casa, em uma das madrugadas de adoração, das vigílias desse primeiro cerco de Jericó, uma senhora foi fazer a vigília da madrugada e ela profetizou que Jesus estava mostrando um edifício, um prédio. Olha, a gente rezou por um terreno para uma casa, porque a gente pagava o aluguel de uma casa, para a gente se encontrar, rezar, fazer a formação acontecer. E aí a gente tem um livro, das profecias, que fica sempre ali aos pés de Jesus. E essa senhora anotou as profecias. E aí, a gente, com o passar do tempo, que Deus nos deu esse terreno, e a primeira planta era de uma casa. E aí, a gente foi vendo, quando a gente chamou o engenheiro, o que é que vocês precisam que a gente desenhe para a planta desse lugar? A gente precisa de um auditório, a gente precisa de uma capela, a gente precisa de sala de formação. Não tem condição de, num terreno desse, construir tudo isso. Vocês vão ter que construir um primeiro andar. E quando a gente levantou a maquete, alguém lembrava daquela profecia, naquele primeiro cerco de Jericó. A gente pegou o caderno das profecias, o livro das profecias, estava lá, data e horário, e realmente Deus cumpriu a promessa. Então, se vocês perceberem, conversarem com pessoas que durante todos esses anos fizeram cercos de Jericó, eles têm muitos milagres, até cura de câncer. Muitos milagres na minha vida, muitos milagres na vida da minha família, de muitas pessoas da comunidade, muitos milagres que foram alcançados a partir de oração do cerco de Jericó. E como é que a gente faz isso? Todos os dias a gente tira um horário, de preferência você tira um horário fixo. Tipo, eu vou adorar 7 dias de adoração, vai ter direto adoração, Jesus exposto. Aí eu vou tirar todos os dias um horário. Tipo, eu vou tirar 2 horas da tarde. Todo dia, às 2 horas da tarde, eu venho para a comunidade para adorar Jesus. Aí, se você quiser conversar, viver a vida fraterna, outro horário. Este horário é 1 hora de adoração. Você vai rezar, você vai colocar as suas intenções. Todos os dias tem missa. É interessante que você participe todos os dias da missa. E o mais interessante, que você traga outras pessoas para fazer o cerco de Jericó. Alguém de vocês que está aí precisa de alguma graça, de algum milagre? O restante não precisa. A vida está maravilhosamente bem. Não está precisando de nada, está tudo de boas. Alguém precisa alcançar alguma coisa. Isso aqui é impossível, não tem jeito. Pronto. Então, a gente precisa de cerco de Jericó. Então, já faço o convite, começa dia 15 de agosto. Dia 16 é o aniversário da comunidade, 16 anos. E a gente começa no dia 15 com a missa de abertura. Não estou entendendo. Estou saindo. Eita, desculpa aí, não era nem para falar,
Enfim, então, começa dia 15, com a missa de abertura, às 19h30. E aí, depois da missa, Jesus já é exposto, começa a adoração ininterrupta. Todos os dias à noite tem missa. No sábado, que é dia 16, né, o ser começa numa sexta. No sábado, dia 16, a missa vai ser à tarde, para que a noite seja a noite do Geração Strong. Nós teremos, nessa noite, Marcos Filho e Felipe, os fundadores da comunidade Dínamos, que estará com a nossa juventude. Então, vocês vêm para a missa às 5 horas da tarde, tá? Já fica ou vai em casa e volta. E 19h30, 7h30, será a noite da juventude no Cerco de Jericó. Inclusive, esse dia do sábado, não é isso, gente? É o sábado do Geração Strong, no dia todo da comunidade. A missão, a adoração, o serviço. E aí é o dia também de você passar o dia na comunidade, viver a vida comunitária, porque o Cerco ele tem todos os horários. Durante o dia, nós rezamos o rosário, um terço pela manhã, outro terço de meio-dia, outro terço à tarde, outro terço à noite. Tem o horário do terço da misericórdia. Tem os horários que a gente reza a oração das muralhas, que a gente repete todo o texto de Josué 6, que é colocando as nossas muralhas, pedindo para que as nossas muralhas caiam. Tá? Então, tem toda uma programação durante as 24 horas. E todos os dias, de forma comunitária, o cerco tem uma intenção. Por exemplo, no sábado, nós estaremos rezando o sábado 24 horas pela juventude, pedindo a Jesus que erga a juventude, que levanta a juventude, né, que faça cair as muralhas da vida dos jovens, que liberte a juventude das drogas, dos vícios, dos pecados, que cure da afetividade, da sexualidade. Tá? Então, 24 horas. No domingo, se eu não me engano, é o dia de rezarmos pelas famílias, 24 horas rezando pelas famílias, para que Deus derrube as muralhas, né? Tudo aquilo que tem tentado destruir a vida em família, contra o divórcio, contra a separação, contra o adultério. Então, todos os dias tem uma intenção. Além de você rezar pela sua intenção, você reza pela intenção diária. E nós temos uma intenção comunitária, como todos os anos a gente tem, da comunidade. Esse ano nós estamos rezando pela construção da Casa da Natividade. Né? Há uns 2 anos, nós ganhamos um terreno aqui pertinho de Sobrado, tá? E esse terreno a gente pretende construir uma casa de retiro pessoal. Né? O terreno não é enorme, mas a gente precisa de uma casa de retiro pessoal, e ele é perto, ele vai ajudar muito a gente na formação. Então, neste cerco, a muralha comunitária é para que o nosso Senhor nos conceda a graça de construirmos a Casa da Natividade, que é a nossa casa de retiro pessoal. Mas aí, aproveitando esta noite que eu vim partilhar um pouco para vocês sobre o cerco de Jericó, sobre as muralhas que Deus quer realizar na nossa vida, eu também trago para vocês uma palavra muito forte que Deus inquietava o meu coração para esta noite. Quem tiver com a Bíblia, abra sua Bíblia na primeira carta de São João, capítulo 2, versículo 13. 1 de João 2. Achei. Primeira carta de João, capítulo 2, versículos 13b e 14. Vamos lá. São João vai nos falar, né? Eu vos escrevo, jovens, porque vencestes o maligno. Eu vos escrevi, filhinhos, porque conheceis o Pai. Aí ele repete,
Não, ainda aos pais. Eu vos escrevi paz, porque conheceis aquele que é desde o princípio. Aí ele volta a falar aos jovens. Eu vos escrevi, jovens, porque sois forte, porque a palavra de Deus permanece em vós e porque vencestes o maligno. Quem aqui tem certeza que é jovem, que é forte? Quem aqui? Todo mundo aqui é jovem, né? A única que não sou jovem aqui sou eu. Quem aqui tem certeza que é forte? Eu sou forte. Ninguém? Vamos repetir isso daqui. É a palavra de São João que nos fala. É uma palavra inspirada dos evangelistas, né? São João é evangelista. Ele é inspirado pelo Espírito Santo. A palavra de Deus é santa, é a voz de Deus para nós. Ele quer nos convencer esta noite. Eu vos escrevo, jovens. São João está dizendo para você, viu? Diga seu nome aí, bem alto. 1, 2, 3 e... Escutei o de ninguém, queria escutar o de alguém. 1, 2, 3 e... O teu. Eu vos escrevo, Alice, porque sois jovem e vencestes o maligno. Sois forte, porque a palavra de Deus permanece em vós e porque vencestes o maligno. Sandra, eu não me acho forte. Por que você não se acha forte? Alguém pode se expor? Tem alguém aqui que não se acha forte, que pode dar um exemplo? Eu não me acho forte por causa disso. Alguém? Diz. Por quê? Falha? Tá. Mais alguém? Mais alguém quer se expor? Eu não sou forte porque eu... Mais alguém? Como é teu nome? Érida? Kelly. Kelly disse que ela é falha. Mais alguém é falho? Mais alguém é fraca por algum outro motivo? Eu sou fraca porque eu sou indisciplinada. Mais alguém é indisciplinada? Indisciplinado? Pronto, mais. Mais alguém é fraco por algum outro motivo? Por qual motivo? Preguiça. Mais alguém é fraco porque tem preguiça? Sim. É enfrentamento isso, gente. Normal. Quem diz que a gente é perfeito? A gente quer ser santo, mas a gente não é. E isso é enfrentar a nossa fraqueza. Enfrentar-nos. Nós estamos nos enfrentando. Mas Jesus, através de João, ele diz assim: Sandra, apesar de você ser indisciplinada, a palavra de Deus permanece em ti, Sandra. E se a palavra de Deus permanecer em ti, você é forte. E já, a palavra diz, já venceste. Né? Não vai vencer. Não está dizendo que vai vencer o maligno. Já vencestes o maligno. O que é que nós precisamos para tomar posse dessa força de Deus na nossa vida? O que é que nós precisamos para a gente sair da preguiça, da indisciplina, das nossas falhas? Tomarmos posse de quê? Da palavra de Deus.
Alguém aqui tem medo do demônio? Eu enfrento ele, mas eu não vou dizer que eu não tenho medo, não. Enfrentar, eu enfrento. Se ele quiser fazer brincadeirinha dele aqui, está aqui quem enfrenta. Porque eu tomo posse da palavra de Deus, que o Espírito Santo de Deus que está em mim é maior do que a obra do maligno. Porque eu tomo posse da palavra de Deus que diz que na cruz Jesus já venceu o maligno. Está vendo como a palavra de Deus é quem vai dando autoridade para a gente? A gente tem medo do demônio. Se alguém se manifestar aqui, a gente vai, meio mundo de gente vai correr. Outros não vão correr. Porque a gente precisa acionar a palavra de Deus. Na cruz, lembra na cruz? Lembra daquele filme? O demônio, ele ronda Jesus o tempo todo para que Jesus não cumpra a vontade de Deus, não é isso? Jesus é testado, é tentado, é provocado. Tem até uma hora que Jesus diz assim: Pai, se possível, afasta de mim esse cálice. Foi um momento de fortaleza ou de fraqueza? Quando Jesus suou sangue, o estado de sofrimento do ser humano, ele chega a um grau, cientificamente falando, tão alto que, em vez de sair dos poros suor, sai sangue. E ele sentiu medo, porque Jesus era 100% Deus, 100% homem, exceto o pecado. Então, ele sentiu o que qualquer homem sentia, exceto o pecado. Ele sentiu medo a um grau tão grande que nos seus poros já não saía suor, saía sangue. E pelo medo ser tão grande, ele disse naquele momento ali no Getsemane: Pai, se possível, afasta de mim esse sofrimento, porque ele sabia tudo que ele ia viver. Aí ele retoma a consciência da palavra de Deus, da palavra do Pai, para que ele veio ao mundo. Ele lembra, ele retoma a palavra. É a palavra que faz ele ser forte, para cumprir aquilo que ele foi chamado. Todavia, não seja feita a minha vontade, mas a tua. Então, irmãos, existe em nós uma natureza decaída. Lá no pecado original, quando Adão caiu, tentado, nós ficamos com aquela marca, existe uma marca na gente, do pecado original. Somos filhos de Deus, imagem, olha que dignidade, gente, olha que dignidade, a sua, a minha. A gente que é preguiçoso, a gente que é indisciplinado, a gente que é falho. Nós carregamos uma dignidade elevada. Deus elevou a minha dignidade de indisciplinada para a filha de Deus. Deus elevou a sua dignidade de preguiçoso, de preguiçosa, para filho de Deus. Deus elevou a sua indignidade de falha para filho de Deus. Deus elevou a nossa indignidade de fracos para filho de Deus. Quando a gente aciona a palavra de Deus para a nossa vida, Deus eleva a nossa dignidade e a gente sai da fraqueza e toma a força de Deus. A gente toma a autoridade, a gente toma a palavra final. Quem tem a palavra final sobre a tua vida? Deus. Quando ele foi para a cruz, todavia não seja feita a minha vontade, mas a tua. Ele tomou o plano de Deus, ele renunciou à sua vontade. Irmãos, o mundo diz que nós que viemos rezar, que precisamos ir para a igreja, que precisamos de missa, que precisamos de oração, que precisamos orar em línguas, que precisamos adorar, que precisamos rezar uns nos outros. O mundo diz que nós somos o quê? Alienados, que nós somos fracos, que nós não somos livres, que tem alguém fazendo a nossa cabeça aqui o tempo todo. Agora, vamos falar de uma forma, na razão, não estou falando nem de espiritualidade. Quem é que é dominado? Quem é que não é livre? Alguém que não se domina ou alguém que se domina?
Quando eu faço a minha própria vontade, eu sou escravo das minhas paixões, que me prejudica, que me traz felicidade momentâneas, prazeres momentâneos, mas que depois nos traz consequências terríveis, que corta a minha unidade com Deus, que eu me afasto de Deus, porque Ele não se afasta de mim nunca. Que eu fico muito mal, porque eu feri o coração daquele que me ama. Quem é o escravo? Quem é o livre? Quem é o alienado? Quem? Quem é o fraco? O fraco é o escravo de si mesmo. Daquilo que você faz para satisfazer o seu ego, o seu eu, mesmo que isso traga consequências drásticas. O livre é aquele que aniquila a si mesmo para fazer a vontade de Deus. E que, consequentemente, traz uma alegria eterna, que não passa. Esse é o livre, que não é escravo do momento, mas é livre para o que é eterno, que não é para um simples momento, mas para uma eternidade. Estou falando de forma racional. E a palavra de Deus vem dizer, São João diz, inspirado por Deus, Deus fala na boca de São João, eu te escrevo porque você é forte, porque você venceu o maligno. E essa geração aqui, ó, vocês passaram alguns sábados sem se encontrar, né? Isso é muito ruim. Mas vocês passaram muitos sábados se encontrando, vindo se reunir, que isso é bom, isso é força de Deus. Estar junto é força. Clamar o Espírito é força, é alimento. O que é que faz quem treina forte, né? Pré-treino, whey, e aí me dá energia para poder aguentar o tranco mesmo do treino. Mas espiritualmente falando, para sermos fortes na vontade de Deus. Adoração, eucaristia, confissão, me reunir, a vida comum, a vida comunitária nos fortalece sim. Rezar junto me fortalece sim. Oração me fortalece sim. E o que é que me deixa fraco? Me dispersar, ficar longe, não nos encontrar, não adorar, não viver da palavra, não ouvir a palavra, não ler a palavra, não rezar com a palavra, não ouvir Deus me falando com a palavra. O alimento que me deixa forte é esse. Nós precisamos nos alimentar, e vocês fizeram e fazem isso muitas vezes. Mas sabe qual é a grande virada de chave? Para um mundo fraco. Deus inquietou muito meu coração. Deus colocava no meu coração algo que eu fiquei muito triste. Que nós estamos perdendo a identidade da geração Strong. Vocês acham que nós somos apenas um grupo de oração para jovens? Vocês acham que é apenas isso? Só isso? O Espírito de Deus, Ele soprou, Ele inspirou, foi uma inspiração do próprio Deus. Estávamos saindo da pandemia, tínhamos antes da pandemia o grupo jovem São João Paulo II, deixou de se reunir, não conseguia se encontrar. O conselho da comunidade fez um retiro, e o clamor do meu coração para Deus, enquanto fundadora, era: Senhor, os jovens estão doentes, a pandemia deixou os jovens trancafiados dentro de casa, dentro dos seus quartos, no mundo virtual. Acabou a vida comunitária, o viver junto, o olhar no olho, o poder abraçar. Nós somos isolados. Nenhum ser humano foi feito para viver isolado. A nossa cabeça não comporta isso. O povo está doente. Eu não tinha nem noção de quanto doente estávamos. Era só a ponta do iceberg. Não era ali nos iniciozinhos, assim, que estava começando a poder se encontrar com um distanciamento. Era o clamor do meu coração, no coração de Deus.
E Deus dizia, eu vou erguer uma nova juventude na comunidade. E Deus dava a palavra, geração strong. Por que Deus inspirou isso? Porque Ele sabia que, além de todos os problemas, que são desafios da juventude, da adolescência, que vocês vivem mesmo, tínhamos saído de uma pandemia, onde tínhamos vivido isolados, entrando no mundo virtual de tudo que presta e o que não presta, distanciamento das pessoas, perdemos muitas pessoas, muito luto, muita dor, cenas terríveis ali nas telas, que aquilo dali não é nada saudável, aquilo ali, não era, trocava dia pela noite, terrível, 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 e Deus disse, eu quero erguer uma geração. Deus não disse, eu quero erguer um grupo de jovens apenas. Eu vou erguer uma geração. Então, povo, meus irmãos, meus filhos, geração strong, existem em nós fraquezas, indisciplina, preguiça, falhas, existe. Mas nós nos alimentamos, a palavra de Deus está em vós. Nós viemos todas as semanas nos alimentar, nós viemos para adorar na quinta, na sexta para nos alimentar, nós vamos para a missa no mínimo no domingo para nos alimentar, nós nos confessamos para nos alimentar, nós somos irmãos, convivemos, temos vida comunitária aqui na comunidade, temos missão, a missão faz o quê? Salva, para nos alimentar, e aonde é que a gente transborda isso? Ou vocês acham que dentro de Sapé, só quem tem fraqueza somos nós? Na sua família tem jovem precisando da geração strong? Na minha tem. Tem uns, meus irmãos, que cada dor que eu sinto, eu oferto, Jesus, dá a graça dessas criaturas encontrarem com o teu amor, Jesus. Já chamei, já convidei, disse que fui buscar. Não sei mais o que eu faço. Na minha tem. A de vocês tem. No ambiente, quem trabalha, no ambiente de trabalho, tem jovens que precisam do amor de Deus, que precisam encontrar com o amor de Deus. Na escola, na faculdade, tem jovens que precisam ter um encontro com o amor de Deus. Do ciclo de amizade, namoro. Precisa. Precisa? Vocês acham que precisa? Quanto temos aqui hoje? Uma conta rápida, alguém que faça cálculo rápido. Quantas pessoas nós temos aqui? Quantos? Gente, 45 é muita gente. É muita gente contagiados pela força do amor de Deus. Porque hoje aqui, na oração, nós somos muito amados. Sem falar em todas as outras vezes que nós viemos, chegamos destruídos, acabados, cabisbaixo. Só a misericórdia de Deus e a gente saiu com a cabeça erguida, porque Deus faz isso. Mas será que Deus faz isso só para isso? A gente vem, Deus levanta, né, enche a nossa bola, nos dá um up. E a gente sai daqui e o primeiro problema que encontra lá fora, a gente esmurece de novo. Eu quero encontrar um testemunho. Tem tempo? 10 minutos, vai dar tempo. Quando eu tinha 20 anos, eu perdi a minha mãe. De 7 filhos, eu era a mais nova. Eu casei num ano, no outro ano, eu perdi a minha mãe. E, assim, como eu era a mais nova de todos os filhos, eles já eram bem adultos, então, quando eu era criança, foi crescendo com aquela coisa. Meus irmãos estudavam, trabalhavam, faziam faculdade. Jesus me deu essa daqui para fazer companhia para mim. Porque todos já estavam com a vida feita e eu era criança, então era a companhia da minha mãe. Então, era muito apegada à minha mãe, né? Era aquela coisa bem melosinha com a minha mãe. E sempre que eu pensava na morte da minha mãe, eu mudava de assunto. Sabe aquela coisa que a gente não quero pensar sobre isso? A gente muda de assunto, porque a gente tem esse poder. Quando as coisas que não vêm, não presta, vêm para a cabeça, a gente muda o pensamento. A gente só cultiva se a gente quiser. Deus deu essa graça para a gente. Aí eu não quero pensar esse dia. Esse dia não vai acontecer. Eu quero morrer primeiro do que a minha mãe, imagina.
E aí, de uma hora para outra, minha mãe infarta, numa semana antes do Natal. Passa uma semana na UTI, com 7 dias, Deus leva a minha mãe. E eu me lembro que essa madrugada que ela ficou, ela fez um exame, um cateterismo, ficou muito mal e iria ser transferida de um hospital em João Pessoa para o Recife, de 5 horas da manhã, numa UTI móvel, os meus irmãos iriam, e eu e meu esposo, a gente tinha 1 ano de casado, foi dormir com meu pai na casa do meu pai. Quando deu 5 horas da manhã, eu peguei o telefone e liguei para o hospital para saber se a minha mãe já tinha sido transferida para o Recife para fazer a cirurgia. Quando atendem o telefone no hospital, aí, como eu gostaria de saber se Joana Marcolini da Silva, se ela já foi transferida para o Hospital Português para a cirurgia. Sabe a resposta que me deram? Sua mãe acabou de falecer, o corpo dela está na pedra. Eu desliguei o telefone, era aquele tempo de telefone de fio. E saí feito uma louca. O dia amanhecendo, eu de pijama, meu pai dormindo. Marcelo, meu esposo, dizia, fale baixo para o seu pai não escutar, porque meu pai era muito doente. Fale baixo, não chore para o seu pai. Então, eu fui chorar na rua, porque eu podia chorar, falar alto, né? Feito uma doida. Então, eu nasci e me criei naquela casa. Meus vizinhos me conheciam sempre. Eu ia na casa da vizinha, Carminha, amanhã morreu. Na casa da frente, Dona Maclina, amanhã morreu. O que vai ser da minha vida? Amanhã morreu. E eu me lembro que, com pouco de tempo, foi chegando um carro de João Pessoa, com alguns das minhas irmãs, e uma prima minha, que foi criada como irmã, que a mãe dela morreu. Ela era muito nova e minha mãe criou ela. E eu estava começando a caminhar, tá? Eu devia ter 1 ano e pouco de caminhada no grupo de oração. E ela abriu a porta do carro, desceu e disse assim, pegou nos meus 2 braços, olhou para mim e disse, cadê a sua fé? Você vive fiada na igreja para quê? Chegou a hora de você colocar em prática. Ali eu entrei, me lembro que troquei de roupa, tirei o pijama, né, que era o auge da loucura, da surto, e me recompus. Gente, não foi uma mágica. Foi o início de um longo processo. Mas ali foi algo. Eu tinha 21 anos. 1 ano de casada. Foi o início de um processo de alguém que diz: tudo que eu experimentei de Deus precisa ser colocado em prática. Ou então, tudo que eu vivi até hoje é uma mentira. E eu sabia que não era mentira, porque eu me encontrei com Ele muitas vezes e fui alvo do amor dEle, e o amor dEle transformou a minha vida, e Ele é forte e poderoso, e eu não podia agir como quem tinha tido uma experiência com um mentiroso. Eu tive uma experiência com alguém de verdade, com uma pessoa, o meu Salvador. Sofri feito uma condenada. Ó, a cabeça só Deus para botar no lugar. Para administrar a vida toda sem mãe. Depois disso, 3 filhos sem mãe, tudo sem mãe. Meu pai casou de novo, surtei de novo. Tudo sem mãe. Coordenar grupo de oração, fundar um carisma, problemas de saúde, sem mãe. Eu dei só um exemplo na minha vida. E na comunidade, quando eu vou dar formação sobre a Leste Divina, que são 4 pontos, eu fiz uma mudança na última frase. A última frase é, ajuda aí que eu esqueço. Quem está fazendo os postulantes aí? O vocacional teve formação agora há pouco. O que a palavra diz é a primeira, o que a palavra me diz, o que eu digo a palavra é o texto, e a última frase? Eu mudei. Para que a palavra se faça carne em mim. Porque esta palavra precisa se fazer realidade na minha vida e na sua vida. Sabe quando a gente vai lotar isso aqui? Para fazer os jovens entenderem que eles não são fracos,
Ansiedade, sim. Fraqueza, não. Depressão pode até ser. Ficar prostrado no chão, se matar, não. Angústia, trauma, sim. Se cortar, se mutilar, não. Problemas na vida todos os dias, sim. Se entregar lá no chão caído, jamais. O jovem passa por isso, mas ele se levanta. Porque a palavra precisa se fazer carne. Quando a tentação chegar, quando o cão te oferecer, quando o pecado te tentar, quando o negócio aparecer, quando você quiser esquecer tudo que Deus fez, a palavra precisa ser colocada em prática. Eu sou forte. Você vai lembrar. Eu venci o maligno. E lá fora está precisando. Grajaú está lá, ó, precisando. Mataraca está precisando. Mamanguape está precisando. O mundo precisa. Gente, vocês assistiram PHN? Quem assistiu? Vocês acham que a geração Strong é uma realidade mais atualizada? Porque um carisma, né? É para uma realidade para o dia de hoje. Vocês acham que a geração Strong é mais atualizada do que a geração PHN? Eu acredito. E por que a gente se restringe aqui em 45? Termino com Jornada Mundial da Juventude, 2013, JMJ, Rio 2013. Eu já era casada, tinha 3 filhos, acho que Emanuel era o mais novo, devia ter uns 6 anos, mais ou menos. Um grupo de jovens, entre eles Clara, se juntaram, compraram as passagens para a JMJ. As passagens só era promoção se fosse comprada para passar 20 dias no Rio. Gente, 20 dias no Rio, com que dinheiro? Os pais autorizaram, e esse povo vendia trufa, vendia tapioca, vendia bombons, vendia água, fazia pedágio com autorização da família, da comunidade. 20 dias no Rio de Janeiro. Fazendo o que não presta? Não. Vivendo a graça da jornada, pré-jornada, pós-jornada. A família que acolheram esses jovens, que é Luciana Chames, a mãe estava à beira da morte, com a depressão, querendo morrer. E ela diz até hoje, aquele jovem rezando as laudes todos os dias, 7 horas da manhã, me tirou da depressão. O tema do cerco de Jericó, levanta-te. Deus deu 3 palavras. Lembra? A filha do oficial romano estava morta. Ele disse, Jesus, eu tenho servos. Eu não só digo que você entre na minha casa, não. Se você disser daqui aos teus apóstolos que cure a minha filha, ela vai ser curada. E Jesus vai lá e diz, Talita cum. Ela estava morta. Era verdade. E a jovem ficou de pé. O filho da viúva de Jairo estava passando a rede para o cemitério. Jesus, abre a rede. Jovem, levanta-te. Morreu, estava morto mesmo. Pensa aí, alguém que você perdeu. Quando a minha mãe estava quase entrando dentro do buraco lá, eu ainda pedi, Jesus, você pode ressuscitar ela, Jesus. Se você quiser, você pode. Se você quiser.